As paredes escuras e chiques do escritório do meu pai pareciam que iam me esmagar. Tudo lá cheirava a poder, livros antigos, madeira cara, couro brilhando. Ele assinou os papéis com um movimento rápido e seco. O barulho da caneta parecia alto demais, como se estivesse riscando meu peito em vez do papel. Pronto, ele disse, empurrando os papéis para mim. Está feito. Os 5 milhões do fundo vão para Teresa. Assim, do nada, eu tinha sido apagada. Meu nome é Anna Smith, tenho 30 anos, e hoje, minha família decidiu que eu não fazia mais parte dela. Minha irmã, Teresa, estava encostada perto da janela, meio virada, tentando esconder um sorriso de canto de boca. Ela nem precisou falar nada, o olhar dela já dizia tudo. Minha mãe soltou um suspiro lá da poltrona atrás de mim, como se já tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes na cabeça. Se você tivesse seguido um caminho mais certo, Ana, se tivesse feito direito, como a Teresa, se tivesse se esforçado mais. Mas eu me esforcei, falei baixinho, minha voz não subiu, não precisava, eu já sabia o que vinha depois. Vi o rosto do meu pai se fechar de raiva. Mexer em computador no seu apartamentozinho não é se esforçar, ele falou, se levantando tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Sua irmã é sócia da Williams & Edwards, com 33 anos, e você? Faz site para cafeteria e pet shop, mora num cubículo. Isso não é futuro, é passatempo. Eu podia ter parado ele ali, podia ter contado da empresa que criei do zero, uma startup de tecnologia financeira que já estava chamando atenção no Vale do Silício. A gente tinha desenvolvido uma plataforma inteligente que ajudava pequenos investidores a fazer escolhas melhores, melhor que qualquer outra empresa. Podia ter falado da reunião que teria amanhã com investidores prontos para assinar cheques de milhões. Podia ter contado que a gente acabou de fechar uma rodada de investimento e já estava valendo 450 milhões de dólares. Mas não falei. Sabia que não ia adiantar. Pros meus pais, sucesso só valia se viesse com terno de grife e um escritório de canto. Você tá certo, falei de forma calma, levantando da cadeira. Eu não sou o que vocês queriam. A Teresa merece o dinheiro. Vi a Teresa dar uma leve estremecida. Por um segundo, vi nela a minha irmã de antigamente, aquela que levava biscoito no meu quarto quando eu tinha pesadelo. A que colava comigo na lição de matemática e dizia que eu era mais inteligente do que achava. Ana, ela tentou falar, mas eu levantei a mão. Tá tudo bem, Teresa, de verdade, parabéns por virar sócia, você merece. Me virei para sair, e minha mãe chamou, você não quer, pelo menos, jantar com a gente? Seu pai fez reserva no Le Bernardin para comemorar. Parei na porta e olhei uma última vez o escritório, as paredes cheias de diplomas, prêmios e fotos de tribunal, tudo deles. Nenhuma foto minha, nenhuma lembrança do que eu tinha conquistado. Era como se eu nunca tivesse existido. Tenho uma reunião, falei, mas aproveitem o jantar. No carro, a volta para a cidade foi silenciosa, só o motor e meus pensamentos. Estranhamente, eu não estava com raiva, nem triste. O dinheiro não era o que doía. O que doía era perceber que, mesmo depois de tudo que eu tinha construído, para eles ainda não era suficiente. Quando cheguei no meu AP, meu celular tocou. Era a Sofia, minha CTO. Ana, a reunião com os investidores foi adiantada para amanhã cedo. Tá pronta? Fiquei olhando para a tela por um momento e depois sorri. Mais do que pronta. Vamos mudar o jogo. Porque, mesmo que minha família tivesse me deixado de lado, o mundo ainda não tinha visto nem metade do que eu podia fazer. Quando finalmente cheguei no meu AP, aquele pequeno e apertado que meu pai sempre zombava, tirei os saltos e fui direto pro meu escritório improvisado. Na parede, as telas grandes brilhavam, cheias de dados em tempo real do nosso último teste do sistema de interface. Os números rodavam rápido na tela, cada atualização era uma prova de que o que a gente criou estava funcionando de verdade. Aqueles joguinhos de computador que meu pai tanto criticava viraram algo real, algo forte. A gente criou o Atna, análise neural e heurística de negociação adaptativa, um sistema capaz de prever movimentos da bolsa de valores com uma precisão que nenhum humano conseguia. Ele processava milhões de dados em segundos, encontrando tendências e padrões escondidos no meio do caos. Foi aí que meu celular apitou. Era uma mensagem da Teresa. Sinto muito pelo papai, você sabe como ele é. O fundo fiduciário não importa, né? Você tá indo bem com seus computadores. Até a tentativa dela de ser gentil parecia uma provocação. Seus computadores,
como se não fosse algo que estava mudando o mercado financeiro inteiro. Olhei para a mensagem por um tempo e respondi só: obrigada, Teresa, aproveite o jantar. Depois voltei para o que importava, o pitch deck da reunião de amanhã com os investidores. Nossos testes beta tinham sido incríveis. O Atna já estava superando os algoritmos tradicionais em 40%. A notícia estava começando a se espalhar, e alguns dos maiores bancos já estavam tentando falar com a gente na surdina. De repente, ouvi um toque. Era uma chamada de vídeo da Sofia. O rosto dela apareceu na tela, mas ela não tinha aquele sorriso animado de sempre. Oi, ela falou. Como foi com a família? Suspirei e passei a mão pelo cabelo. Como esperado, papai passou o fundo fiduciário para Teresa. Devem estar comemorando agora no Le Bernardi. Sofia balançou a cabeça. Problema deles. E você, tá pronta para mostrar para vocês o que é sucesso de verdade amanhã? Assenti e abri outra tela com os novos resultados. Na verdade, tava pensando, e se a gente não aceitar o dinheiro deles? Sofia arregalou os olhos. Espera, o quê, Ana? Estamos falando de 21 milhões de dólares, de uma avaliação de 450 milhões. Esse é o problema, falei, me ajeitando na cadeira. Isso é pensar pequeno. Olha esses resultados. A gente tá na frente de todo mundo. Se a gente esperar, dá para abrir o capital no ano que vem. Se pegarmos o dinheiro agora, vamos perder o controle. Mas se seguirmos no nosso ritmo, podemos construir algo gigante, do nosso jeito. Sofia ficou quieta por um momento, pensando. Então, aos poucos, um sorriso apareceu no rosto dela. Você não quer só uma empresa, você quer um império. Sorri de volta. Não só um império, quero construir algo que nem meu pai consiga ignorar, algo que faça o mercado inteiro prestar atenção. Sofia riu. Mas você sabe que ele é advogado corporativo, né? Se essa tecnologia é tão revolucionária, ele já devia ter ouvido falar. Balancei a cabeça. Sofia, meu pai ainda usa BlackBerry. Acha que programação é coisa de cursinho de fim de semana no centro comunitário. Ele nunca se interessou de verdade pelo que eu faço. Agora já era. Ela sorriu de lado. Problema dele. Então, qual é o plano? Cancelar o pitch de amanhã? Não, eu disse, sentindo a ideia crescer na cabeça. A gente vai fazer algo ainda maior. Vamos sim. Mas em vez de pedir dinheiro, a gente vai propor parcerias. A gente não precisa do dinheiro deles. O que precisamos é das conexões que eles têm. Se eles abrirem as portas certas, a gente vai crescer ainda mais rápido e do nosso jeito. 5 meses depois, tudo tinha mudado. Eu estava parada no meio do nosso novo escritório, bem no centro de Manhattan. O espaço era moderno, cheio de luz, com aquelas janelas enormes de vidro, com vista para o distrito financeiro. Era quase poético. As mesmas empresas que antes achavam minhas ideias bobas agora mal podiam esperar para ver nossa tecnologia em ação. Nosso time de engenheiros trabalhava focado, terminando a última fase de testes do Atna. O clima ali dentro era elétrico, dava para sentir a energia no ar. Ana, a Sofia me chamou lá do outro lado da sala. Você precisa ver isso. Peguei meu café e fui até ela. Olhei para a tela do computador. Os resultados da nova simulação tinham saído, e tinham superado tudo que a gente sonhou. Nem nos nossos sonhos mais otimistas a gente esperava isso. A Athena, como a gente carinhosamente chamava o Atna, não estava só prevendo movimentos de mercado. Ela estava identificando os eventos antes mesmo deles acontecerem. Cheguei mais perto da tela, o coração acelerado. Isso é real? Perguntei, olhando bem de perto os números. Sofia fez que sim, animadíssima. Verificado 3 vezes, ela disse. A Athena pegou padrões em posts de redes sociais, notícias de última hora, pequenas mudanças no jeito que o pessoal estava negociando. Ela previu a fusão do Morgan Stanley 3 dias antes deles anunciarem. Fiquei boquiaberta. Só de pensar, se fosse negociação real, murmurei. Teria rendido bilhões, completou a Sofia, com os olhos brilhando. Passei as mãos nas têmporas, tentando absorver a grandiosidade daquilo tudo. E sobre a parte de conformidade, perguntei. A melhor parte, respondeu ela, já abrindo outra tela. Tá tudo limpo. A Athena não usa informação privilegiada. Ela só junta dados públicos, mas de um jeito que ninguém mais consegue. Na mesma hora, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Teresa. Oi,
Irmã, nossos pais estão preocupados. Papai perguntou: seu número antigo não funciona mais? Tá tudo bem? Dei uma risadinha. Que ironia. Claro que o número antigo não funcionava. Eu tinha me mudado daquele AP minúsculo fazia meses. Agora, a gente operava de um prédio novinho de 55 milhões de dólares, a poucos quarteirões de Wall Street. Mas para minha família, na cabeça deles, eu ainda estava brincando com computadores no meu cantinho apertado. Respondi: tô bem, só corrida com o trabalho. Antes que eu pudesse guardar o celular, ouvi outro burburinho. Era o Jonathan, nosso chefe jurídico. Reunião com a SEC confirmada para a semana que vem, ele falou. Eles estão super interessados na sua estrutura de conformidade. Interessados era pouco. Desde que começaram a circular rumores sobre nosso sistema de inteligência artificial, a SEC basicamente implorou para marcar uma reunião. Eles queriam entender como a Athena funcionava, antes que ela mudasse completamente o mercado. Honestamente, foi uma jogada inteligente deles. Nesse momento, a senhorita Smith, da recepção, chamou no interfone. Ana, tem um senhor Williams aqui querendo falar com você. Diz que é da Williams & Edwards. Meu coração disparou. Williams & Edwards. Era o escritório de advocacia da Teresa, um dos maiores de Nova York. Manda ele entrar, falei, ajeitando meu blazer e me preparando por dentro. Quem entrou foi o próprio Mason Williams. Sócio sênior, todo elegante, cabelo grisalho, terno impecável, o tipo de pessoa que meu pai confiaria na hora. O tipo de pessoa que, normalmente, nem olharia para mim. Senhorita Smith, ele disse, me cumprimentando com um aperto de mão. Obrigado por me receber. Espero que não se importe com a visita surpresa. Imagina, respondi, apontando para a cadeira na minha frente. Mas fiquei curiosa. Como você ouviu falar da Athena? Ele sorriu, daquele jeito todo formal e treinado. Digamos que alguns dos nossos clientes do mercado financeiro estão muito interessados no seu trabalho. Pediram pra gente explorar possíveis parcerias. Minha irmã sabe que você tá aqui? Perguntei, levantando uma sobrancelha. O sorriso dele congelou por um instante. Teresa? Não, essa visita é confidencial, mas confesso que fiquei surpreso quando descobri que você é irmã dela. Ela nunca comentou sobre você. Dei um meio sorriso. Deixa eu adivinhar, ela também nunca falou que tem uma irmã que brinca com computadores, né? Ele ficou visivelmente sem graça. Ela não fala muito sobre você, disse, tentando disfarçar. Falei em voz baixa, sem perder a calma. Acontece. Antes que o silêncio ficasse desconfortável, a Sofia apareceu na porta, com um tablet na mão. Desculpa interromper, Ana, mas o pessoal do Goldman Sachs já tá aqui para demonstração. O rosto do Williams mudou na hora. Só de ouvir Goldman Sachs, dava para ver ele repensando tudo, meu trabalho, meu valor, até minha roupa. Me levantei e falei: Senhor Williams, obrigada pela visita, mas agora eu preciso ir para outra reunião. Se o seu escritório quiser conversar depois, é só falar com o nosso time jurídico. Ele também se levantou rápido, arrumando o blazer. Claro, mas, senhorita Smith, seja o que for que o Goldman esteja oferecendo, a gente pode cobrir. A Williams & Edwards representa a metade dos grandes nomes dessa cidade. A gente conhece pessoas, a gente abre portas. Dei um leve aceno. Entraremos em contato. Quando ele saiu, não consegui esconder um sorriso de satisfação. A mesma empresa que ignorava a minha existência agora estava correndo atrás. E não só correndo, estavam querendo competir. A gente não era mais apenas alguém no radar. Agora a gente era o radar. E aquilo era só o começo. Entrei na sala sentindo uma satisfação difícil de descrever. Não era pelo dinheiro. O senhor Williams tinha entendido tudo errado. Era sobre mudar o jogo inteiro. Olhei bem nos olhos dele antes e disse: não é sobre dinheiro, senhor Williams, é sobre mudar tudo. Ele não respondeu, mas eu vi que ele entendeu. Quando ele saiu, a Sofia me lançou um olhar, meio brava, meio divertida. Você curtiu, né? Perguntou, levantando a sobrancelha. Talvez, só um pouquinho, admiti, sorrindo. Ela encostou na parede, de braços cruzados. Quanto tempo você acha que ele vai levar para contar tudo para Teresa? Dei de ombros.
10 minutos, no máximo. Meu celular vibrou. Mensagem da minha irmã. Ana, por que você não me contou? O Mason Williams acabou de sair do seu escritório parecendo que viu um fantasma. No que você está trabalhando exatamente? Não respondi. Ia ter tempo para explicações e drama de família depois. Agora a gente tinha coisa muito mais importante para fazer. A equipe do Goldman Sachs já estava lá na nossa sala de reuniões, 5 executivos de terno chique, tentando disfarçar a empolgação. Só de conseguir trazer esses caras já era uma baita vitória. Se eles topassem trabalhar com a gente, todas as portas do mundo financeiro iam se abrir. Fui até a frente da sala e falei com confiança. Senhoras e senhores, o que vocês vão ver agora vai mudar para sempre o jeito que o mercado funciona. Mas antes, preciso que todo mundo assine esses acordos de confidencialidade. Na manhã do nosso IPO, eu estava em frente ao espelho, ajeitando a gola do meu terno Chanel feito sob medida. Não que meus pais fossem perceber, podia ser de qualquer marca que para eles ia dar na mesma. Em cima da minha mesa, o jornal Wall Street Journal trazia a gente na capa. Atna fará o maior IPO de tecnologia do ano. Valor estimado, 900 milhões de dólares. Meu telefone não parava de tocar fazia dias, primeiro a Teresa, depois minha mãe, depois meu pai. Eu não atendi nenhuma ligação. Nem respondi mensagem. De qualquer forma, eles iam estar lá no IPO. Os convites já tinham sido enviados semanas atrás. Tá pronta? A Sofia apareceu na porta. Ela tinha trocado o moletom e o jeans por um terno elegante. Nasci pronta, respondi, pegando minha pasta de apresentação. E como tá o 8N hoje de manhã? Perguntei, enquanto a gente saía juntas. Um sonho, ela falou, sorrindo. Previsão em tempo real com 98% de acerto. O pregão tá fervendo. Todo mundo sabe que isso vai mudar tudo. Quando a gente chegou na Bolsa de Valores de Nova York, já tinha uma multidão esperando. Repórteres para todo lado, câmeras piscando, gente falando alto. Peguei pedaços dos comentários. A CEO mais jovem a fazer uma empresa abrir capital, uma nova era na tecnologia de negociação. A inteligência artificial da Atna já fechou contrato com os maiores bancos. Dentro da bolsa, o clima estava elétrico. Nossa equipe estava toda reunida perto do palco. Representantes dos maiores bancos e empresas financeiras do mundo lotavam o salão. Na primeira fila, vi minha família. O rosto do meu pai misturava várias emoções: orgulho, arrependimento, confusão e, talvez, admiração. Minha mãe enxugava os olhos, emocionada. E a Teresa, ela me olhava como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Ana, meu pai chamou baixinho, dando um passo na minha direção quando passei por ele. Não fazíamos ideia. Olhei bem nos olhos dele. Não faziam. Porque nunca perguntaram. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, o presidente da bolsa me chamou pro palco. Era a hora da cerimônia começar. Subi no pódio. O salão ficou em silêncio. Comecei. 4 anos atrás, eu programava num apartamento minúsculo. As pessoas riram de mim. Disseram que eu estava perdendo tempo brincando com computadores. Elas não enxergavam o que eu via. Mas eu não estava brincando. Eu estava construindo o futuro. Parei por um instante, olhando a sala toda. Deixei o peso daquele momento se assentar. Hoje, a Atna processa mais dados de mercado em um único segundo do que o Wall Street conseguiria em um mês inteiro. A gente criou algo que não só reage ao mercado. A gente criou algo que entende o mercado. Olhei para minha família. E nos olhos do meu pai, dessa vez, eu vi. Ele finalmente entendia. Ele finalmente me viu. E isso, eu terminei dizendo, era só o começo. Ela, a Atna, conseguia prever os movimentos do mercado com uma precisão quase perfeita. E o melhor, tudo feito dentro da lei, seguindo os padrões éticos mais altos. Mas o que fazia aquilo ser tão especial não era só a tecnologia. Era o que ela representava, o poder de acreditar em você mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. A cerimônia do IPO foi como manda a tradição: discursos, aplausos, apertos de mão e, no final, o toque do sino. Mas a verdadeira mágica aconteceu na hora que o preço das nossas ações apareceu no painel gigante. Todo mundo prendeu a respiração. E então, os números dispararam. A gente quebrou nossa previsão de abertura. Aplausos tomaram conta da bolsa. Pessoas se abraçaram, bateram palmas, algumas até choraram. Naquele momento, eu não era só a CEO de uma empresa de tecnologia poderosa.
Eu era uma fundadora que transformou um sonho numa força global. Na hora do lançamento, a minha parte na empresa valia mais de 450 milhões de dólares, 100 vezes mais que o fundo que meu pai tinha tirado de mim anos atrás. Mas isso já não importava mais. Eu tinha construído algo muito maior. Depois da cerimônia, minha família foi se aproximando de mim, devagar, meio sem jeito. Teresa, minha irmã mais velha, foi a primeira a falar. Aquela advogada toda séria tinha sumido. Na minha frente, estava só uma irmã tentando consertar o que quebrou. Ana, me desculpa, ela disse, com a voz tremendo. Todo esse tempo você tentou explicar, e a gente não quis ouvir. Dei um sorriso pequeno para ela. Guarda isso para você, respondi de leve. Vocês só viram o que queriam ver. Meu pai pigarreou e disse. A princesa perguntou sobre o fundo fiduciário. Deixa pra lá, interrompi. Teresa mereceu o dela, assim como eu mereci o meu. Olhei ao redor da sala. Vi a Sofia, nossa equipe brilhante, e todo mundo que acreditou na nossa visão quando ela ainda era só umas linhas de código num AP apertado. Às vezes eu pensava, a melhor coisa que alguém pode fazer por você é não acreditar. Porque provar que eles estavam errados torna a vitória ainda mais doce. Mas nós somos família, minha mãe falou baixinho. Devíamos ter te apoiado. Assenti e me virei para Sofia e o resto da equipe. Vocês têm razão. Somos uma família. E por isso, todo mundo tá convidado para jantar hoje à noite. Reservei o salão privativo no Linen Arden. Dizem que é o lugar perfeito para comemorar. Vi o rosto do meu pai se contrair na hora, ele reconheceu o nome. Se lembrou do jantar de 5 meses atrás, quando ele riu da minha ideia como se fosse brincadeira. Dessa vez, ele só conseguiu dar um sorriso meio tímido, mas sincero. Vai ser uma honra, ele disse. Naquela noite, enquanto o vinho caro rolava e a sala se enchia de risadas, olhei em volta e pensei em tudo o que a gente tinha conquistado. Lembrei das noites solitárias escrevendo código, enquanto todo mundo achava que eu estava só brincando no computador. De cada não que eu ouvi. De cada pequena vitória que me trouxe até ali. Meu celular vibrou debaixo da mesa. Era uma mensagem da Sofia. As ações fecharam no dobro do que a gente esperava. Você é oficialmente uma bilionária. Olhei para o meu pai do outro lado da sala, tentando, meio desajeitado, mas com orgulho, explicar para os amigos do clube de golfe como a filha, decepcionante, tinha acabado de construir um império, bem debaixo do nariz dele. E foi aí que eu entendi uma coisa importante. Sucesso não é provar que os outros estavam errados. Sucesso é provar que você estava certo. Teresa me puxou de lado, agora com um tom de voz diferente, mais humilde, mais verdadeiro. Ana, ela disse, eu preciso te contar uma coisa. Depois que o Mason Williams saiu do escritório naquele dia, eu comecei a investigar. Pesquisei tudo o que pude sobre a Atna. Inclusive, comecei a comprar ações de todas as empresas que tinham feito parceria com a tecnologia deles. Você acreditou em mim? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Sim, ela respondeu, mesmo sem dizer nada. Ganhei dinheiro suficiente para pagar o fundo fiduciário 10 vezes mais. Ótimo, sorri, porque eu vou precisar de uma advogada de confiança para nossa próxima fase de expansão. Alguém que entenda tanto de tecnologia quanto de família. Os olhos dela se arregalaram. Espera, você tá me oferecendo um emprego? Não só um emprego. Falei, tô te convidando para fazer parte de algo maior do que nós dois. E aí, mana, tá pronta para brincar de programadora? No dia seguinte, eu entrei na recém-renomeada Torre Agna. Nosso logo brilhava no topo do arranha-céu. Passei por uma jovem estagiária sentada no saguão, digitando o código durante o intervalo. Ela parecia tão focada, tão cheia de propósito. Me lembrei de mim mesma no começo, quando todo mundo achava que eu estava só perdendo tempo. Continue assim, falei, parando ao lado dela. Algumas das maiores histórias de sucesso começam nos apartamentos mais apertados. Ela olhou para cima, e seus olhos brilharam de reconhecimento. Senhorita Smith, eu li tudo sobre você. Sobre como você construiu a Atna do zero. Meus pais acham que eu sou louca por ter escolhido programação em vez de direito. Eu sorri e balancei a cabeça. Os meus pais também achavam. Então fui embora, sabendo que a história dela estava só começando, do mesmo jeito que a minha começou um dia. Você tem uma visão. Eu vou te ajudar a transformar isso em realidade. Segura firme esse sonho. Lembra, as pessoas que duvidam de você hoje, amanhã vão estar lendo a sua história.
Enquanto subia no elevador pro meu escritório, não conseguia parar de pensar em legado. Não aquele legado que meu pai tentou me dar, mas o tipo de legado que a gente constrói sozinho, passo a passo, linha por linha, escolha por escolha. A Atna não estava só mudando como o dinheiro circula. Ela estava mostrando pro mundo que sucesso não é sempre sobre terno caro ou seguir todas as regras. Às vezes, o legado mais poderoso não é algo que te deixam de herança. É algo que você constrói do zero.